Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de todos nós. E você que nos escuta através da rede social, que possa estar sentindo a presença do Senhor, assim como nós nesse momento estamos sentindo. Por isso estamos aqui na sua casa, na casa do Senhor, esse momento que Ele preparou para o louvor e adoração do seu santo nome. Gostaria de partilhar nesse momento com vocês a palavra do Senhor lá no livro de Romanos. Vou tirar essa máscara aqui para ficar mais à vontade. No livro de Romanos, no capítulo 12, o Senhor aqui veio nos exortar com uma nova vida. Paulo falando aos Romanos, diz assim, Romanos 12, no versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse momento você possa entender que o culto racional que o Senhor exige de nós nessa noite é aquele culto que você prepara na sua casa, no primeiro dia da semana, que é o dia que o Senhor preparou para Ele, que é o domingo. Possamos entender que todo o decorrer da semana, durante o nosso trabalho, o nosso dia a dia, é um culto que prestamos a Deus, que louvamos ao nosso Deus, em nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, qualquer lugar nos que formos, estamos cultuando ao Senhor. E possamos entender que essa nova vida que Ele exige de nós seja uma vida em abundância, mediante o derramado do seu Espírito Santo. E que Jesus esteja diante dele, apresentando nesse momento as nossas orações. E você tem o privilégio nesse momento de fechar seus olhos, orar ao Senhor, baixe a sua fronte, ore ao Senhor nessa noite, para que Ele ache graça no seu corpo nessa noite. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, porque somos privilegiados, Senhor, em estar na Tua casa, Deus, nesse dia que o Senhor preparou. Pela manhã, quando acordamos, sentimos que a Tua mão, a Tua destra está sobre nós, durante todo esse dia de adoração, Senhor. O Senhor esteve conosco. E prepara, Senhor, esse dia para que possamos ter uma semana abençoada. Uma semana mesmo de atribulação que venha, mas sabemos que Tu estás no controle, Deus. Porque somos sujeitos a tudo, Pai. Somos pecadores, somos miseráveis, mas estamos na Tua casa, Deus, para render o louvor e a adoração que é devida, Deus. Recebe, Senhor, nessa noite a nossa adoração e o nosso louvor, para que possamos, durante todo esse momento aqui na Tua casa, essa hora e meia que o Senhor preparou, estejamos sedentos, Senhor, estejamos de coração e de mente limpa, Pai, para absorver, Senhor, para que seja plantado, Senhor, em nossa mente e nosso coração, Senhor, a Tua Santa Palavra, Deus. Deixa que nos afastemos, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que vem de fora, todo pensamento mal, tudo aquilo que nos atribulou durante a semana que se passou, Deus, mas que o Senhor nos renovou nesse dia, Pai. Por isso recebe, Pai, nessa noite a nossa adoração, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua espada aí, como dizem os nossos irmãos pentecostais, no livro de Salmos, Salmos 47. Só apenas uma introdução, porque eu compartilhei com os irmãos que pela manhã, assim que eu acordei, eu ouvi essa meditação e eu achei interessante. Durante todo o dia que tivemos ali reunido com os irmãos, ou mesmo em nossas casas, possamos entender que esse momento é ímpar, esse momento o Senhor prepara não somente aos domingos, mas às quintas, na segunda e toda a semana. E muitas vezes não nos apropriamos também, né, como diz os nossos irmãos, nos apropriamos desse tempo, desse privilégio que o Senhor nos dá. E aí veremos aqui esse Salmo 47, quão poderoso é o nosso Deus e como Ele rege essa terra. Muitas vezes achamos que está perdida, mas o Senhor está no controle de tudo. Diz assim o Salmo 47: batei palmas
todos os povos e celebrar a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. E subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Por isso Ele pede: salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei e cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, e o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente, diz aqui o salmista. Mas no verso 6 diz assim: salmodiai a Deus e cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei e cantemos louvores, que é digno de todo honra e toda glória. Louvemos o nosso Deus. Vamos sair por aí, igreja. Eu gostaria de liberar essa palavra nessa noite para a igreja. Eu vou pedir para você não ficar assim, não ficar sentado.
passa mais tempo em pé, né? Às vezes na fila do banco, às vezes esperando para realizar um pagamento, às vezes para realizar uma compra. A gente passa tanto tempo em pé. Por que não passar assim uns 15 ou 20 minutinhos? Não vai fazer você se sentir pior, né? Do que você chegou. Vai melhorar, garanto para você, tá? Então vamos nos conectar com o Senhor nessa noite, né? Liberar essa palavra de toda a terra. Em nome de Jesus, nessa noite nós declaramos que todos os povos, todas as
tema de hoje, né? Que a gente tenha esse cuidado de preparar, porque é um culto de missões no sentido de nos alertar para as missões por todo mundo. Muitas vezes, até no meio de nós, tem missões, das mais simples até as mais elevadas que o Senhor prepara. E como é bom ter experiência com aqueles que já tiveram experiência de missões, porque vê o quanto somos negligentes com a santa palavra do Senhor. Deus é o Rei de toda a terra, e no verso 7 diz assim: salmodiai com harmonioso canto, Deus reina sobre as nações, e Deus se assenta no seu santo trono. Aqui o salmista mostra para a gente o quanto o nosso Deus é grandioso, que não é rei, não é magistrados, não é governadores nem presidentes que regem esse mundo. Muitas vezes nos apegamos ou colocamos nossa confiança no Senhor. Muitas vezes essa confiança que temos no Senhor é uma confiança rasa, uma confiança que muitas vezes alguns pecados que nós cometemos durante a nossa vida, durante a nossa jornada, pensamos que não tem perdão, mas desde os mais simples até os mais difíceis, que muitas vezes achamos que perdemos a nossa salvação porque pecamos, mas o Senhor nos garante que a sua misericórdia dura para sempre, e Ele nos dá a oportunidade de nos curvarmos diante dEle, diante da sua grandiosidade, e só Ele pode nos perdoar, e através do seu Filho Jesus que levamos as nossas orações. E você tem o privilégio nesse momento, mais uma vez, fechar seus olhos, orar ao Senhor, e em seguida a Gleicinha irá nos conduzir na oração de condução. Faça isso nesse momento. Mostre ao Senhor quão pecador você é, quão errado, quão você errou durante a semana que se passou, mas está prostrado diante dele agora nesse momento, e Ele renova as nossas forças e as nossas pernas. Ora ao Senhor nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como pecadores que somos, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, Deus, o Teu grande amor por nós, reconhecendo, Senhor, que nada somos sem a Tua misericórdia, nada somos sem o Teu agir nas nossas vidas. Nós Te pedimos, meu Senhor, perdoa as nossas vidas, apieda-te de nós, olha para nós com Teu olhar de misericórdia, com Teu olhar de tão grande amor, Pai. Sabemos, Senhor amado, que o pecado, Jesus, nos rodeia, está entranhado, Senhor amado, na nossa vida, no nosso ser. Mas nós nessa noite queremos realmente nos colocar diante de Ti e declarar a nossa dependência do nosso Deus, declarar a nossa dependência, Senhor, do nosso Pai, daquele que nos cuida, daquele que nos protege, daquele que nos cerca, daquele, Senhor, que guia os nossos passos. Queremos, Senhor Jesus, Te conhecer mais e mais, Te conhecer, ó Deus, não só de ouvir falar, mas queremos sentir o nosso Deus bem pertinho, queremos sentir o nosso Pai do nosso lado, queremos, ó Deus, realizar os Teus propósitos, cumprir a Tua vontade neste lugar. Pai, olha para nós nessa noite. Ah, Senhor, age nas nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, nos acomodarmos, Senhor, vivermos, ó Deus, Senhor, conformados com o que temos bebido, Senhor, do Senhor até aqui. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós mais fome, mais sede de Ti, que possamos Te conhecer, que possamos, ó Deus, mergulhar em águas profundas do Teu Espírito, mergulhar em águas profundas, ó Deus, da Tua palavra, nos enchendo, nos realmente revestindo da Tua armadura, como diz a Tua palavra. Pai, olha para nós nessa noite, tenha misericórdia de nós e age, Jesus, nas nossas vidas e através de nós. Senhor, nós clamamos tanto por uma mudança no nosso país, na nossa cidade, na nossa família. Pai, sendo, Deus, que essa mudança depende também das nossas vidas, das nossas decisões. Que o Senhor possa nos conduzir a águas mais profundas. Mais uma vez eu peço, nos ajude, ó Deus, a termos que a necessidade de Te buscar realmente ela venha aumentar no nosso coração, possamos, ó Deus, suprir essa necessidade. Não nos deixe, Senhor, permanecer na forma que estamos. Incomode o nosso espírito,
incomode, ó Deus, o nosso coração. Nós queremos te buscar mais, nós queremos conhecer o Senhor, assim como Jó te conhecia. Nós queremos ter o Senhor como nosso bem supremo, como nosso Deus, como nosso Pai, como aquele que tem todo o poder em suas mãos, como aquele que pode todas as coisas, como aquele que nos fez, que nos criou e que nos conhece. Louvamos o teu nome nessa noite, Deus. Aleluia. Quero em minha vida
Chegando num momento já que falamos de missões, muitas vezes nos doamos, nos dedicamos a tantas coisas mundanas, até mesmo aos nossos hobbies, né, que muitas vezes investimos mais do que o que temos. Você tem nesse momento agora o privilégio também de abençoar aqueles que buscam agradar ao Senhor, aqueles que fazem o ídolo do Senhor. Portanto, sejam generosos, revejam tudo aquilo que temos feito nos nossos vídeos, nossos filhos, os nossos ao nosso redor. E muitas vezes, com tão poucos missionários fazem o ídolo do Senhor, e aqueles que são convocados e que têm a vocação de levar a palavra do Senhor, muitas vezes passam por tão pouco. Sejam generosos nesse momento e possamos adorar o nosso Deus com as nossas ofertas. Aqueles que trouxeram o seu dízimo, que possam dizimar na casa do Senhor. Podemos o nosso Deus. diante da tua grandeza, Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor nos dá de graça.
de graça damos, de graça, aliás, de graça recebemos, de graça dê, diz assim o teu mandamento, Pai. Muitas vezes, Pai, não entendemos, Pai, como o Senhor prepara todos aqueles que estão em missões nesse momento. Muitas vezes temos a oportunidade de ser missionários no nosso meio e não temos, Pai, essa coragem, essa disposição, porque muitas vezes não é o nosso tempo. Mas aqueles, Senhor, que estão no campo missionário nesse momento, Pai, o Senhor possa estar dando força, dando graça, dando sabedoria, Pai. E a nós que estamos aqui, Pai, temos a oportunidade, Deus, de abençoar aqueles que se encontram, Senhor, nos mais difíceis lugares, Senhor, até mesmo em nosso meio, Pai. Muitas vezes não fazemos, Pai. Mas que Tu possa, Senhor, nos dar essa capacidade de entender, Senhor, que tudo é Teu, que tudo é para a glória do Teu santo nome, Pai. Por isso, nos despede, Senhor, nos faz mais repartidores daquilo que somos, daquilo que temos, Deus. Que o nosso tempo seja para Ti, Pai. Que as nossas ofertas, que os nossos dízimos, Senhor, sejam agradáveis diante de Ti, Pai. Que nessa noite o Senhor possa abençoar aqueles que deram generosamente, Pai. E aqueles que muitas vezes não entendem ainda, Senhor, o propósito de tudo isso, Senhor, dessa adoração, desse louvor, que Tu possa estar preparando, Senhor, para a boa obra. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome. E que o Teu Filho Jesus leve até a Ti, Senhor, a nossa oração, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Possamos entender que o campo missionário necessita, ele não precisa, ele necessita de mais ofertas generosas. Eu comentando com o Pauliano, eu acho que muitas vezes a gente negligencia e a gente tem que preparar. E eu creio que não só os 10% para a casa do Senhor, mas Deus dá para a gente, aqueles que podem, né, de antemão e de imediato 2%, 5%, mais um pouco naquilo que possam fazer de bom grado. E muitas vezes aquilo que sobra de nós, muitas vezes queremos comprar coisas supérfluas, coisas que só agradam a nós mesmos, que possamos abrir mão, que possamos abençoar os missionários. E façamos isso de bom grado. E passo a palavra para a Márcia, que traz da parte de Deus uma palavra abençoada para que entendamos que as missões estão em todo lugar, estão em nosso meio. E eu agradeço mais essa oportunidade de estar no nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Graça e paz, paz do Senhor, boa noite, né? Todas as saudações aí. Queremos desde já agradecer as pessoas que têm alguns nos visitando. No final a gente cita os nomes, tá bom? Mas desde já nós queremos agradecer pela vida de cada um. Amado, abra aí sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Como já foi falado, hoje é culto de missões, né? E a gente... a palavra hoje é mais do que específica para a igreja. Com certeza o Senhor quer nos despertar para isso. E aí eu quero pedir que você esteja com os ouvidos bem atentos e os olhos bem abertos, tá certo? Mas não é igual a coruja não, né? Os olhos abertos e dormir não, é aberto e atento, tá bom? Então Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Certo? Lucas 15, do versículo 1 ao 10. Todos acharam? Diz assim: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obrigada. Vamos orar, amados. Pai, nós mais uma vez entregamos nossas vidas a Ti. Eis aqui a Tua palavra e é ela que faz toda a diferença, Senhor. Sei que não são minhas palavras persuasivas, eu não tenho poder de convencimento. Se o Teu Espírito não convencer, eu quero Te pedir, convence-nos essa noite a conversar em mim, sonda o nosso coração, leva-nos, meu Senhor, a sermos cada vez mais obedientes a Ti. É o que eu Te peço essa noite e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa parábola, gente, inclusive capítulo 15 de Lucas, aqui desse livro de Lucas, ele é muito conhecido como o capítulo dos perdidos, certo? Fala aqui da ovelha, depois fala da dracma, que é uma moeda, e logo em seguida fala do filho pródigo. Então, se você estiver em algum jogo, alguma brincadeira, e alguém perguntar qual é o capítulo dos perdidos, né, da Bíblia, é capítulo 15 de Lucas, certo? Mas nós até já compartilhamos algo a respeito desse capítulo, e mais uma vez o Senhor reforçou isso no meu coração, que nós precisamos lembrar. E o tema de hoje é: para Jesus nunca é apenas um, certo? Então, para Jesus nunca é e nunca vai ser apenas um. E aí nós vamos entender aqui por que esse tema. A alegria de Deus por encontrar quem estava perdido é o tema central desse texto que nós acabamos de ler. Jesus foi criticado, é assim que começa o capítulo 15, versículo 1 e 2, pelos chefes religiosos. O que eles disseram para Jesus? Versículo 1 e 2, diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha o versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, já começa que os religiosos daquela época, eles criticavam Jesus porque Jesus conversava com pecadores. Na verdade, eles procuravam de tudo para criticar Jesus e para condenar Jesus. E quando eles dizem isso, é que vem essa parábola. Jesus ensinava muito por parábola, né? Aí Jesus começa a contar para eles essa parábola, que no capítulo 15 são 3, né? Daqui nós já vamos começar a tirar algumas lições. É fácil imitar os presunçosos e os fariseus, e é muito difícil imitar o Pai amoroso, celestial. Como nós vamos ver aqueles que estão enredados pelo pecado? Como é que a gente vê? Como é que a gente olha para o alcoólatra? Como é que a gente olha para uma prostituta? Como é que a gente olha, né, para um usuário de droga? Como é que nós olhamos? Será que a gente tem um coração do Pai amoroso, de se achegar a eles? Ou será que nós somos como os fariseus e os publicanos, que a gente passa de longe? Que aí foi outra parábola que Jesus contou, do bom samaritano, né? Que vieram perguntar a ele, e aí disseram que ele fazia para ser salvo, e aí era um escriba da lei, era alguém que conhecia. E ele disse: eu sei que é amar o Senhor Deus e o próximo, e como sempre também veio com uma desculpa para Jesus. E aí Jesus diz: pois agora que você já sabe, vai e faça. Mas quem é o meu próximo? Então sempre é mais fácil a gente estar do lado do escriba, do fariseu, do que estar do lado de Jesus, do Pai amoroso. Fica aqui essa primeira lição. De que lado nós estamos? Quando a gente vê alguém assim, no fundo do poço, como é que nós nos comportamos? Há no nosso coração compaixão, ou a gente passa de largo, como também a parábola do bom samaritano fala lá, que passou por ele, né, um mestre da lei, passou também um levita, mas passaram de longe. Como será que nós nos comportamos, amados? O assunto aqui não é o pecado que é feio,
porque todos os pecados são feios diante de Deus, certo? Mas o que está em jogo é a beleza da criatura de Deus que está presa na armadilha do diabo. Será que vemos tal pessoa como um amado de Deus, necessitando ouvir a mensagem da salvação do Senhor? Ou olhamos com desprezo para aqueles que merecem a consequência dos seus pecados e rebeldia? A diferença entre essas duas atitudes é a que separava Jesus dos fariseus. E aí nós já vamos colocando a nossa barba de molho, né? Pedindo aí que o Espírito Santo nos ajude a perceber de que lado nós estamos. Nós nos comportamos como Jesus, com aquele coração compassivo. Gente, a Bíblia fala de compaixão, que Jesus olhou e se compadeceu. E essa palavra compaixão dá a entender, sabe aquela dor, às vezes quando a gente toma um susto, tem uma notícia ruim, alguma coisa que dói o estômago. Quem já teve essa dor, esse mal-estar? Isso é o que acontecia. A palavra compaixão no grego dá a entender isso, que era algo tão forte que Jesus sentia que revirava por dentro. Então nós precisamos, amados, lembramos, hoje é culto de missões. E uma igreja que não é missionária, ela deixa de ser igreja evangélica. Porque o evangelho, que é as boas novas, se nós não levarmos esse evangelho, nós não somos igrejas. A gente pode ser um clube social, um grupo de amigos, muitas outras coisas, menos igreja. E nós não queremos isso. Nós queremos ser a igreja viva de Jesus Cristo. Aqui em Aurora, onde Ele nos plantou e nos colocou. Por isso é esse desafio, né? De que lado nós vamos estar e como nós queremos nos comportar. E aí Jesus vai responder ali aqueles, os fariseus e os escribas, com essas 3 parábolas. E não podemos esquecer que a mensagem principal é o amor de Deus pelo que se perdeu. Nas 3 parábolas é isso que vai tratar. O amor de Deus pelo que estava perdido, certo? E aí nós vamos ver aqui, tirando já outras lições. A primeira é de que lado nós estamos, dos fariseus ou do lado de Jesus, como é que a gente se comporta quando se depara com um pecador. E a outra é que o valor individual de cada um, como Jesus valorizava, um só, certo? Não precisava ser uma multidão, era só um. E para a gente não, que é praticamente a mesma mensagem nas 3 parábolas, então eu vou tentar focar aqui na parábola da dracma, que é a moeda perdida, certo? Nós vamos ver aqui várias vezes na Bíblia momentos em que o Senhor parava para dar atenção a apenas um. E aí eu quero lhe desafiar você ler os evangelhos, quem sabe até marcando isso. Às vezes que diz que Jesus estava fazendo alguma coisa e parou por causa de um. Quantas vezes uma pessoa mudou a agenda de Jesus? E eu estava lendo, que eu comecei a meditar para preparar essa mensagem desde ontem, E quanto mais você lê, mais você percebe como Jesus amava um só deles. Não precisava ser uma multidão, era apenas um. Eu trouxe só alguns exemplos, para reforçar isso que eu estou dizendo em Marcos, capítulo 5, e aí você pode até deixar a sua Bíblia aberta também, Marcos, deixe em Lucas e deixe em Marcos, capítulo 5. Marcos 5, do 21 ao 24. Na verdade, quando eu estava lendo todo esse capítulo, ele vai falar várias vezes, Aqui, já começando o capítulo 5, é uma pessoa endemoniada, que era um Gerazeno, algumas versões vai dizer Gadareno, estava possesso, e aí Jesus, estava ali com os discípulos, logo depois da tempestade, que está no final do capítulo 4, quando ele chega naquela cidade, se depara com uma pessoa possessa, e aí ele vai tratar do caso desse jovem. E mais na frente, nós vemos aí a partir do versículo 21, a história de um homem chamado Jairo, do versículo 21 ao 24, que conseguiu mudar a agenda de Jesus. Nós não sabemos ao certo o que Jesus ia fazer naquele momento.
A Bíblia não diz. Talvez Jesus ia pregar o Evangelho em outro lugar, talvez fazer uma viagem missionária, ou ia descansar com seus discípulos. O fato é que ele parou para atender ao pedido de Jairo. Veja o versículo 24. Diz assim: e Jesus foi com ele. Certo? Estava ali com uma multidão que o cercava, estava com os discípulos, mas Jairo chegou implorando a Jesus, e aí Jesus foi com ele. Ainda no capítulo 5, a partir do verso também 24, que as histórias elas se emendam, elas estão dentro uma da outra. Quando Jesus estava indo com Jairo, entra uma outra mulher na história, que é a mulher do fluxo de sangue, que tinha hemorragia. A Bíblia diz que muitos anos, 12 anos, essa mulher sofria de hemorragia. As mulheres sabem o que é isso, né? Imagine 12 anos, não precisa muito tempo para já estar com anemia, está correndo com o médico e tudo, né? Imagine 12 anos. E essa mulher sofria de um fluxo de sangue. E mais uma vez, na trajetória de Jesus, ele parou para dar atenção a uma mulher, apenas uma mulher. Esse texto vai falar que ela tocou na orla de Jesus, na barra, né, das suas vestes, e ela foi curada. E Jesus sentiu, percebeu que dele saiu virtude, e aí ele para e diz: quem me tocou? É tanto que os discípulos dizem: mas mestre, como assim, né? Você está aí nessa multidão, todo mundo te tocando, e o Senhor vai perguntar: quem me tocou? Nós percebemos, amados, como o Senhor dá atenção, né? Era uma, tinha multidões tocando Jesus, mas ele percebeu e ele sentiu quando aquela uma só tocou nele. E o que eu quero que fique bem gravado, se essa noite você sair só com essa frase, um só é importante, já valeu, tá certo? Um só tem muito valor para Jesus, tem muito valor para ele. E aí, mais uma vez, no meio dessa história, ele para dar atenção a essa mulher. Marcos ainda, capítulo 10, mais na frente, a gente vai ver que Jesus estava passando, indo para Jericó, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. A gente não está lendo os textos, porque são grandes, mas alguns que gostam de anotar, anote aí, né? Marcos 10, do 46 ao 52, está dizendo aqui que Jesus ia passando por uma estrada de Jericó, quando de repente alguém começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era um cego. E a Bíblia vai narrar que os discípulos mandaram até o homem se calar, né? Porque ele estava incomodando o mestre. Mas olha aí no versículo 49, Marcos 10, 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Então, enquanto os outros, né, religiosos, que não tinham esse amor por um só, e eram os discípulos que estavam com Jesus, viu, gente? Que mandaram o homem se calar, né? Tipo assim, ó, você está incomodando o mestre, cala a boca que você está atrapalhando. E aí Jesus diz: não, traga o homem aqui, traga ele aqui. Eu quero falar com ele. Então, vários textos, querido, nós vamos ver tantos outros exemplos que a gente pode ver na Bíblia, onde Jesus mudou a agenda dele. Ele parou o que estava fazendo para atender alguém, porque um só tem muito valor para Deus. Um só. E aí, voltando para o nosso texto, no caso aqui da ovelha, né, foram deixadas 99 que já estavam no aprisco, e o pastor foi atrás de uma só. A dracma era apenas uma, e a mulher ainda tinha outras 9, mas ela deixou as 9 e ela foi procurar uma só. Certo? Então, nenhum desses personagens na história, eles se contentaram com o que já tinham. Eles sempre estavam olhando para aquele que estava perdido. E o nosso olhar hoje, amados, deve ser esse. Nós não podemos nos conformar.
Que bom que Deus tenha abençoado, que bom que Deus tenha atraído pessoas a essa igreja. Mas será que não tem muitos outros que poderiam já estar aqui? Olhando aí para a sua cadeira do lado, né? Será que não falta alguém aí? Um só. Se cada um chamar um só, domingo essa igreja já não caberia. Um só. Bastava cada um se comprometer e dizer: eu quero, Senhor, essa semana. Um só. E é isso, amados. A palavra do Senhor para nós essa noite, esse despertar é: não esqueça, basta um. Vá fazendo a sua parte, vá lançando a semente. Jesus sempre se importou. Um só é muito importante para o Senhor. Então, será que somos capazes de mudar a nossa agenda por causa de uma só pessoa? Todos nós temos uma dracma perdida. Eu e você. Se você buscar aí na mente, você tem uma dracma perdida no trabalho. Você tem uma dracma perdida na família. Você tem uma dracma perdida entre amigos. Se a gente for contar, não é só uma dracma perdida. Vocês estão entendendo? Dracma que eu estou traduzindo por pessoas, né? Por gente, por almas, que é importante para o Senhor. Então, todos nós temos alguém que nós sabemos que precisa ouvir falar de Jesus. E aí, mais uma vez, eu quero me lembrar. Comece com apenas um. Deixe Deus usar a sua vida para apenas um. Nós não temos noção, amados, o que Deus pode fazer quando cada um de nós nos disponibilizarmos a sermos usados pelo Senhor. Tarefa da evangelização do mundo não ficou para pastor, não ficou para missionário, não é os evangelistas. A tarefa de evangelização do mundo ficou para a igreja. É toda a igreja. E a gente costuma lembrar que se você ainda não é um missionário, você é um campo missionário, ainda precisa ser evangelizado. Porque, amados, não tem como. Quando nós entendemos de eternidade, quando nós entendemos o que significa a salvação em Cristo Jesus, quando nós entendemos a preciosidade que só sabe quem experimentou viver livre de culpa, condenação, do pecado, só sabe isso quem já vivenciou. Quando nós experimentamos isso, não tem como a gente se calar. Então, lembre aí, coloque diante do Senhor, né? Essas dracmas que cruzam os nossos caminhos, que nós sabemos que precisam. E quantas vezes nós não temos parado para dar atenção? Quantas vezes nós não alteramos nada na nossa agenda? Porque às vezes pensamos: é só mais um. Nós estamos num mundo tão corrompido, tão detonado pelo pecado, que um não é tão importante, a gente não considera, né? Quando a gente olha e diz: não, é só mais uma na prostituição. É só mais um no adultério. É só mais uma família que está se destruindo. É só mais um que foi para as drogas. Não é assim que a gente se comporta? E essa noite, em nome de Jesus, minha oração tem sido essa desde ontem: que o Senhor mude nosso coração. Que apenas um é importante para Ele. Que Ele sempre alterou a agenda dele quando Ele tinha que dar atenção a só um. E nós devemos fazer o mesmo, amados. Tratando aqui da dracma, quais foram as atitudes práticas que demonstram que nós nos importamos com o que foi perdido? Versículo 8 diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Falando aí de Lucas 15, capítulo 15, versículo 8. A atitude da mulher foi essa, né? Ela tomou todas as medidas para encontrar aquela moeda. A mulher não ficou apenas lamentando a perda da dracma, ela tomou medidas urgentes e práticas para encontrar. Ela não fez como alguns de nós fazemos: eu vou chamar a missionária para procurar essa moeda, né? Rapaz, tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus, eu vou chamar fulano, né, para varrer a casa, não. Ela tomou a decisão de procurar. Ela tomou a decisão de fazer. Amados, quando nós entendemos o que significa essa questão de chamado de Deus, a eleição dele para a salvação,
está no mesmo pacote o chamado para evangelizar, nós vamos agir totalmente diferente. Não desvincula. Claro que o que muda é geograficamente. Alguns são chamados para sair da sua terra, para ir para um outro estado, país, nação, mas todos foram chamados para pregar o evangelho. Em Pedro, foi isso que ele disse: mas vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele diz: por que nós somos tudo isso? A fim de proclamar as virtudes do vosso Deus. Não é só para a gente vir no domingo cumprir um ritual. Eu tenho que ir porque senão vão me procurar, né? Nem só na quinta, mas o propósito é: igreja, queridos, é para ser um local de treinamento, onde nós somos treinados, equipados, e a gente sai para, durante a semana, fazer o que tem que fazer lá fora, certo? O propósito é esse. É tanto que Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. O que é isso? Venha e vamos. Inclusive nesse texto de Marcos, quando o gadareno foi curado, ele queria seguir a Jesus, quando ele foi liberto. Sabe o que Jesus disse para ele? Não, volte lá para a sua família e vá falar para eles o que eu fiz por você. Já pensou, né? Já pensou se eu ficasse ali na porta? Não, pode, vão evangelizar, né? Vão para cá, pode evangelizar, né? Resumindo, foi isso que Jesus disse. Disse: não venha comigo não. Agora você vai dizer para os seus familiares o que eu fiz por você. Certo? Então, a ordem de Jesus, amados, é essa. É irmos até Ele. Mas ao chegarmos, é para cumprir esse propósito. Então, a primeira coisa que a mulher fez, ela acendeu uma candeia. As casas na Palestina, naquela época, elas não tinham porta, janela, como a gente tem aqui hoje, né? Então, ela não tinha como procurar, porque estava escuro. E aí, ela acendeu uma lamparina, uma luz, para procurar essa moeda. A gente pode aplicar aqui esse acender a candeia como sendo a palavra de Deus e a oração. Se quisermos encontrar o que se perdeu, nós precisamos dessa luz, que é a palavra de Deus e a oração. Nós precisamos orar para saber a quem o Senhor vai nos direcionar para evangelizar. E Ele vai nos direcionar. Ele vai clarear e vai conduzir em tudo. Ele vai iluminar os cômodos mais escuros das vidas dessas pessoas que estão tão perdidas. Primeira coisa, ore. Quando eu dava aula na minha antiga igreja de evangelismo e missões, passei muitos anos, né? Esse é um tema que por mim eu pregava todo domingo. Mas a igreja não pode também viver só disso, né? E teve uma época que nós lançamos um desafio para que os alunos, eles fizessem uma agenda e colocassem ali no mínimo o nome de 5 pessoas. Porque eles iriam estar orando durante a semana. Iriam convidar para alguma programação da igreja. E o desafio foi feito, amados, justamente para entendermos que é mais fácil do que o que nós pensamos. Quando foi no outro domingo, não veio só um da lista não, vieram 5, alguns trouxeram mais de 5 para as programações. E o que aconteceu? Eles começaram a entender como Satanás nos paralisa, como Satanás nos neutraliza, gente, em nós acharmos que não temos condições. São tantas mentiras que ele lança na nossa mente. Não, fala para fulano não, ele não precisa não. Não, fulano, tem jeito não. Quem nunca ouviu isso, né? Vá não, você vai perder tempo. Fulano não. Ou então ele ou ela não vai nem te ouvir. Não vai não. Tudo é mentira de Satanás, amados. E nós precisamos entender isso. Acenda a luz, ore, leia e peça aí: Senhor, me direcione. Senhor, usa a minha vida. Não espere chegar a 2021 não, tá certo? Espere não, comece essa semana. A gente faz todos os planos para o ano que vem, né? Não, comece essa semana. Quem
sabe ainda no final desse ano você vai ter o privilégio de ver vida se rendendo a Jesus, porque o Senhor usou a sua vida. Ainda nesse ano. Você olhar e dizer: que privilégio eu tenho. E eu quero lembrar, queridos, que o Senhor não precisa de nós, tá certo? É um privilégio que nós temos, sermos usados por Ele. É um privilégio. Então, primeira coisa, ore e peça direção ao Senhor. E deixa eu lhe dizer, esteja com o ouvido atento. E eu queria, em outro momento, abrir a oportunidade para vocês compartilharem como o Senhor direciona, como Ele abre os nossos olhos, como as pessoas se achegam e nós começamos a perceber quem precisava ouvir. Então, ore, leia e busque direção de Deus. A outra coisa que ela fez, varreu a casa. Ela tirou muita coisa do lugar e levantou poeira, fazendo uma verdadeira faxina em toda a casa. E aí, procure na sua mente, seja bem minucioso e Deus vai lhe direcionar. Acenda a luz, procure e ore, mas vá atrás também, certo? Vá atrás. Seja minucioso na sua procura. Não faça de qualquer jeito, só para cumprir um protocolo. Vá atrás. Às vezes nós sabemos de pessoas, principalmente hoje, como nós estamos vivendo nessa pandemia, com depressão, com ansiedade, né? Tantos problemas. E aí a gente fica sempre dando desculpas. Experimente. Essa semana aí diga: Senhor, eu vou visitar fulano, eu vou visitar com propósito. Se você tiver dúvida e precisar de ajuda, todos que estão aqui, com exceção do que está nos visitando, né? Tem meu WhatsApp. E todos sabem que na hora que precisa, né? E que procura, que estiver ao meu alcance. Então, se você tiver dúvida, Márcia, um texto, como é que eu faço? E nós vamos compartilhar. Mas faça isso. Deixe usar pelo Senhor. E em terceiro lugar, o que essa mulher fez? Além de acender a luz, varrer a casa, ela procurou diligentemente a dracma, até encontrar. Certo? Primeiro, a sua procura foi detalhista, sim. Ela levantou as coisas do lugar. Né? Não foi aquela faxina que às vezes a gente maqueia a casa, né? Bota para debaixo do tapete, deixa ali só o lugar que o povo vai ver, vem pro não. Ela tirou tudo do lugar, porque ela estava procurando aquilo que é importante. Então, nossa busca tem que ser assim, né? Busque aí na sua mente, procure, e eu lhe garanto que o Senhor vai direcionar. Que pessoa Deus vai usar você para falar desse amor. Então, ela foi diligente e perseverante. É dessa maneira que nós devemos procurar aqueles que se perderam e se desviaram. Será que nós somos assim, amados? Tão diligentes, né? Tão perseverantes? Ou nós estamos na situação de, foi só mais um. Moral de toda essa história: uma só pessoa tem um grande valor para Deus. Ele mesmo tomou todas as medidas para nos buscar. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus. Ele tem interesse. Jesus tem interesse. E Ele quer usar a nossa vida. Os pés de Jesus aqui na terra, queridos, são os meus e os seus. Os braços de Jesus, as mãos de Jesus, a voz de Jesus aqui na terra é a nossa. Certo? E Ele quer usar a nossa vida. Como nós precisamos compreender isso? E mais uma vez eu lhe lembro: você não precisa ir para um outro estado, um outro país, cruzar o oceano. Quem sabe sua vizinha do lado, seu amigo de trabalho, pessoa com quem você convive, precisa urgentemente ouvir essa palavra. E quantas vezes nós, por covardia, não nos deixamos usar? Eu trouxe aqui algumas frases de homens que foram tremendamente usados pelo Senhor. Depois, se você tiver a oportunidade de ler, leia o livro Heróis da Fé, que fala de vários desses homens. Em Chamas para Deus, que fala de um desses que eu vou ler aqui. Tem tantos livros de homens e mulheres que se gastaram e se deixaram gastar pela honra.
E eu trouxe algumas frases para a gente entender como eles compreendiam o que era esse clamor de um só. John Knox, que ele foi líder da Reforma Protestante, ele é conhecido como o pai da Reforma Protestante na Escócia, também considerado como fundador do presbiterianismo. Ele orou assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. É muito, né? Isso é clamor de uma alma que entendia o valor que tinha as pessoas. Um outro, George, né? Whitefield, ele lutava com Deus e dizia: se não queres dar-me almas, retira a minha. Moisés falou quase a mesma coisa: Senhor, se tu não for comigo e se tu não cuidar desse povo, risca o meu nome, né? Moisés fez assim, bem, eu não quero também não. Então, pessoas que entendiam, que compreendiam como o ser humano é valioso. John, né? Bunyan, que é o escritor do Peregrino, ele declarou assim: na pregação eu não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Ele diz que todas as vezes que ele pregava, se uma pessoa não se convertesse, ele ficava arrasado, porque toda pregação ele queria ver uma pessoa sendo compungida, tendo o coração quebrantado. Um pastor presbiteriano inglês, Mateus Henry, disse o seguinte: eu sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Só sente esse gozo quem já passou por isso. Só sabe o que é você olhar para alguém, saber que estava caminhando para o inferno, destinado à perdição. Deus usou a sua vida para pregar desse evangelho. Só sabe esse gozo, amado, quem realmente já passou. D.L. Moody, também muito conhecido, um escritor, tem muitos livros, um homem apaixonado por Deus. Ele era um avivalista do século XIX. E ele ouviu casualmente alguém dizer assim: nossa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida com Ele. E sabe o que Moody disse? Eu serei esse homem. Ele ouviu alguém pregando, quem sabe no culto de missões, dizendo que o mundo ainda estava para ver o que Deus era capaz de fazer com um homem que se rendesse a Ele. E Moody disse: eu quero ser esse homem. Por meio da vida de Moody, multidões se converteram a Cristo. Ele fez trabalho de cuidar de milhares de crianças. Ele começou o evangelismo com criança. E foi um homem que marcou a sua geração. Embora seja muito inspirador ler e ouvir histórias de dedicação como essas, é chegado o nosso tempo de escrevermos a nossa própria história. É chegado o tempo de deixarmos nossa marca de esperança nesse mundo, de tanta escuridão e pecado. Cada um cumpriu o seu propósito, passou o tempo deles. Essa é a vez, amados, de escrevermos nossa história. Gente, há muitos anos nós fizemos um retiro com jovens e o título do retiro era Atos 29. Porque Atos só tem 28 capítulos, né? E o desafio que nós lançamos em todo esse retiro era: vamos escrever a nossa história. Vamos continuar. Atos tem que continuar. Atos, quando termina, dá a entender que não terminou, porque realmente Atos continua com esses homens aqui, e continua nessa época, nesse século, no ano 2022, em Aurora, comigo e com você. Que história nós estamos escrevendo? Como você quer ser lembrado, amado? Como alguém bom apenas, ou como alguém que Deus usou? Vocês, todo mundo aqui que está aqui, veio através de uma outra pessoa. Como a gratidão no nosso coração por essa pessoa, né? Parece que o nosso espírito se liga no dele, no dela, né? A gente fica assim, porque há uma gratidão. E você já pensou quantas pessoas podem terminar com essa gratidão por você? De saber que conheceu o Evangelho e foi descortinado, porque Deus usou a sua vida. Então, nós devemos escrever a nossa história. O
O que nós temos feito para levar o Evangelho aos que se encontram sem esperança? Temos nos preocupado com o destino dos nossos semelhantes? Talvez não precisemos deixar nossa nação passar privações ou virar um mártir. Ao nosso redor há pessoas carentes de Cristo, pessoas desorientadas, sem uma causa pela qual viver, pessoas que procuram o sentido da vida. Quantas dracmas perdidas! E o que nós temos feito? Todos nós, amados, temos uma missão. Você não precisa, como eu e Doicinha fizemos, sair da nossa cidade e vir para cá, para pregar o Evangelho e estar com vocês. Como Marquinhos está de mala arrumada, para ir para um outro estado com a família, para pregar o Evangelho. Não há necessidade de você fazer isso, se Deus não lhe chamou para isso agora. Cada um vai prestar conta daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Mas deixa eu lhe dizer que nós vamos prestar conta sim, daqueles que nós tivemos a oportunidade de falar e não falamos. Eles vão se converter, vão, por causa da soberania de Deus, e Deus usa quem Ele quer. Mas eu e você perdemos o privilégio de sermos usados por Deus. Que o Senhor nos desperte mais e mais. Ninguém se torna missionário porque foi para um outro lugar, uma outra cidade. Missão começa onde nós estamos. Floresça onde você foi plantado. Não esqueça, onde você está é o seu campo missionário. Trabalhei na Pagamentos, amados, um tempo. E o tempo que eu estava ali foi um tempo curto, mas como Deus usou a minha vida. Eu não perdia uma oportunidade. Estava ali no caixa, era dando um troco, Deus abençoe, e um folhetinho. Né? Até a gerente, a turma, todo mundo, o tempo que eu passei naquele lugar, como foi precioso. Como foi precioso. Mas quantas pessoas se converteram? Não sei, não é obrigação minha, função minha. Quem convence é o Espírito. Mas eu lancei a semente. Trabalhei com uma fábrica de confecção. Toda manhã a gente tinha 15 minutos para pregar o Evangelho. Toda manhã nós orávamos, lia um texto e falava brevemente para aquelas costureiras. Muitos anos depois, gente, às vezes eu estou em Fortaleza, um dia eu estava no ônibus e alguém olhou para mim, nem eu reconheci. E a pessoa, Márcia, tu lembra de mim? Eu, não, né? E aí ela falou, trabalhei na fábrica e tudo, hoje eu sou evangélica, hoje eu conheço a Jesus. Quantas pessoas que nós lançamos a semente e a gente não tem nem noção de quem vai colher, porque é isso que a Bíblia diz. Foi isso que Jesus orientou. Lancem a semente. Não é minha nem sua obrigação converter as pessoas. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas quem prega, quem lança a semente é o semeador. Ele deixou a ordem para nós semearmos. Então que o Senhor cada vez mais nos desperte, inquiete o nosso coração. Minha oração tem sido, Senhor, inquieta, martela o nosso coração, nos tira dessa mesmice, não deixa a gente ser uma igreja que vai acabar morrendo se nós não evangelizarmos, amados, se nós não amarmos as vidas que estão perecendo, nós vamos acabar morrendo, porque o fato de nós existirmos é um oxigênio para nós pregar o Evangelho, sabia? Isso é como nós dependemos disso. Por isso que Paulo chega um momento que ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Né? Assim é como se fosse algo que eu preciso disso para continuar vivo espiritualmente. Sabe por que tantos cristãos moribundos, né, se arrastando na vida cristã? Porque perderam esse amor por Jesus. O amor que nós temos por Jesus, ele nos leva a amar as vidas perdidas. A gente avalia o nosso amor por Jesus quando nós avaliamos o quanto nós amamos essa dracma, essa ovelha e esse filho pródigo. Que o nosso coração seja inquietado pelo Senhor. Que não só hoje, não só nos cultos de missões, mas todos os dias da nossa vida o Senhor esteja nos despertando e nos lembrando. Você tem um chamado. Você tem uma ordem que foi dada para você cumprir. E que nós estejamos sempre conscientes, amado,
que Deus tem esse plano na nossa vida. Amém? Então, que o Senhor nos desperte cada vez mais. Sei que Ele já tem feito, mas nós sabemos que ainda tem muito, estamos muito longe. Sei que às vezes a gente se preocupa com as pessoas, mas nós ainda estamos longe de alterar a nossa agenda por causa de apenas um. Nós ainda estamos muito cuidadosos com a nossa vida. E Jesus disse que se nós não perdêssemos a vida, a gente não ia ganhar. Que o Senhor nos desperte para o Evangelho verdadeiro, o Evangelho vivo. Sabe, esse Evangelho vivo? Não o Evangelho morto, mas o Evangelho vivo que nos impulsiona, que onde nós estamos, isso enche o nosso coração. Seja aqui, seja onde você for, que o Senhor esteja nos usando. Mais uma vez eu lembro, aonde nós estamos. E eu entendi isso, amados. Às vezes as pessoas me perguntavam, quando foi que tu descobriu que tu é missionário? Eu disse, não houve uma diferença. Eu aceitei a Jesus, eu entendi o Evangelho e automaticamente eu já entendi a minha missão. Não teve um dia eu chamar. Eu já entendi que eu tinha algo mais a fazer. E aí, desde que esse Evangelho me alcançou, eu tenho procurado mais. Vai fazer 29 anos, né, que eu conheço a Jesus. Sei que ainda estou muito longe, mas o que eu tenho pedido a Ele é que Ele não deixe essa chama se apagar. Sabe, aquela chama do primeiro amor, que alguns até jogam um balde de água fria, quando você está empolgada, quer novo decidido, alguém chega e diz assim, não tem quanto tempo de crente? A pessoa diz, tem uns 5 meses, 6 meses. Ah, por isso, né? Tem uns mensageiros de Satanás, né? Que às vezes chega para, tipo assim, é só por enquanto, isso aí vai passar. Porque um dia tu tá como um crente comum, só frequentando a igreja. Não aceite isso. Não receba isso. Faz que o Senhor incendeie o nosso coração todas as manhãs. Que a gente, ao levantar, diga, ainda que você tenha uma tarefa, uma agenda, algo a fazer, ao levantar a nossa oração seja, Senhor, me guia nesse dia, faz a minha agenda, me direciona. O que eu tenho que fazer esse dia? E nós vamos entender o que é sermos guiados, direcionados, como o Senhor nos surpreende. Isso é cristianismo, irmãos. É esse o nosso desafio. Seja onde for, e aí eu quero encerrar com você. Apocalipse, abre aí, sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Como eu disse, esse é um do tema por mim eu pregava todo domingo e eu falo hora sem me cansar, né? Mas a gente tem que encerrar. Apocalipse 5. Versículo 9 e 10. Diz assim: E então entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Cordeiro morreu, e ele morreu, como diz aqui, né, para alcançar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não é só aqui em Aurora, queridos. Não é só na nossa região. O Cordeiro morreu. E eu até coloquei esse aviso hoje quando eu estava convidando para o culto. Um certo pregador disse, né, vamos buscar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. A recompensa do sacrifício de Jesus. São vidas rendidas a Ele. Que nós possamos ter esse coração entendendo. É só mais um. É de um em um. E vamos buscar esse mais um, amados. E que a gente possa se alegrar muito. Eu não sei você, eu leio esse texto e eu fico vibrando. Talvez pelas experiências que o Senhor já me deu, né? De estar numa tribo entre os indígenas e ouvir-os cantando no Tupi-Guarani, grandioso é o Senhor. E eu pensando, como vai ser na glória? Que coisa linda, né? Naquela língua tão linda, eles adorando ao Senhor.
de estar na África ainda esse ano, por isso que vim toda de angolana, né? Ainda esse ano, e poder ouvir aqueles irmãos adorando ao Senhor, no dialeto deles, a coisa mais linda, do jeito deles, na liberdade que Deus deu. E aí a gente começa a pensar, quantos povos precisam ouvir esse Evangelho? E quem essa noite pode dizer, como D.L. Moody diz, esse homem será ele, essa mulher será ele. Quero lembrar a você, não precisa ir para uma outra cidade, estado, país ou nação. Você pode dizer, eis-me aqui, para pregar para o seu vizinho, para a sua mãe, para aqueles que o Senhor já tem incomodado. Amém? Vamos ficar de pé, amados, e vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Mas eu quero lhe fazer um apelo essa noite. Você que entendeu essa mensagem. E aí eu quero dizer, como o pregador disse naquela noite que D.L. Moody estava ali. Você não tem noção do que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que se rendeu totalmente a Ele. E quem sabe você essa noite queira dizer, eu vou ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu quero que Deus use a minha vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sei que essa noite diz, eu entendi e eu quero muito mais. Vem aqui, nós vamos estar orando por você. Quando a gente faz esse apelo, amados, não é para lhe constranger, nem para... Mas é uma forma de, quando você faz isso publicamente, você está realmente mostrando para você mesmo. Às vezes é um desafio com a gente dizer, eu quero, e quando eu vou à frente, eu quero que os meus irmãos me ajudem a viver isso, certo? E por isso que nós fazemos esse apelo, não é para constranger, porque às vezes você entende, compreende, mas não tem a coragem de tomar essa decisão. E essa noite, eu quero dizer para você, nós não temos noção do que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que entregou e disse, eu quero, Senhor. Para quê? Eu quero e eu vou atrás, eu vou fazer a minha parte, eu quero que o Senhor use a minha vida. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa noite. Quero colocar diante de Ti cada homem, cada mulher que veio aqui à frente. Senhor, nós realmente não temos noção do que o Senhor pode fazer ao usar a nossa vida. E eu quero te pedir de forma especial pela vida deles, aqueles que vieram aqui dizendo ao Senhor, como Isaías também diz, eis-me aqui e usa-me a mim. Senhor, esses que o Senhor atraiu, esses que o Senhor tocou, esses que se sentiram incomodados essa noite, estão aqui. Essa noite não dizendo sim, não foi o apelo da salvação, mas o apelo da rendição. O apelo de dizer, usa a minha vida, Senhor, como Tu bem te aprouver. E eu quero te pedir que a Tua graça, a graça que nos sustenta, a graça que nos move, seja sobre a vida deles. Que ainda essa semana, Senhor, eles tenham experiências poderosas de serem usados pelo Senhor. Aonde o Senhor os levar. Senhor, onde eles estiverem, no trabalho, em casa, no lar, usa o WhatsApp, usa as redes sociais, usa como te aprouver, porque Tu és poderoso, és soberano. Tu faz, Senhor, como bem te aprouve, nós não temos que te dizer como fazer. Mas eu quero te pedir, Senhor, o Senhor revolucionou o mundo com apenas 12. E nós estamos aqui também com esses rendidos a Ti, entregando mais uma vez a sua vida para que o Senhor use. Diante do Teu altar, recebe e usa a nossa vida, e eu me prostro juntamente com eles. Use a nossa vida, Senhor. Não nos deixe sermos meramente religiosos. Incendeia o nosso coração. Leva-nos a sermos movidos pelo Teu Espírito e usa-nos para o louvor e a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, essa noite. Ministra de forma poderosa sobre a vida deles. Derrama da Tua graça, da Tua unção, dando sabedoria, discernimento e estratégias vindas do alto, Senhor, para eles encontrarem essas dracmas. Que eles tenham estratégias claras do Senhor orientando. Assim como o Senhor orientou ali Ananias para ir falar com Saulo, dando o endereço, rua, número da casa, nome da pessoa onde ele estava. Tu és o Deus que se importa com apenas um. E o Senhor orientou ali Ananias, faz assim, Senhor, com esses que vieram aqui à frente, dizendo que querem ser usados pelo Senhor. Oriente-os,
direcione-os e use-os para o louvor e a glória do teu nome. É o que nós te pedimos essa noite. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.